Bom dia! Bom dia para você que está aqui nesse quase inverno de pé, firme, prontos para mais um dia, pronto para mais um despertar da liderança. Hoje nós vamos falar de algo tão importante, gente, tão necessário, que faz parte da vida de todas as pessoas, mas nem todo mundo pensa sobre isso. Nós vamos falar sobre propósito. E eu tenho hoje uma companhia classe A, uma especialista no assunto. Eu tenho trazido para vocês só o que há de melhor do meu networking aqui, e hoje não seria diferente. Eu já vou aqui me preparar para receber. Vai ser lindo, costumo dizer para os meus convidados, né? Vai ser épico. E hoje não vai ser diferente, vai ser épico. Deixa eu já chamar aqui minha convidada. Dá um oi para mim, Fátima, por favor. Ah, aqui já me chama. Muito bem. Enquanto isso, vou fazendo aqui minha lição de casa, vou mandando para várias Ah, pessoas. ah, Aê! Finalmente! bom dia! Querida, bem-vinda, muito bem-vinda. Que alegria falar contigo. Que Muito bom. obrigada. Obrigada por esse É, convite. Essa mudança, né, de costumes que a gente tem, acordar às 7 da manhã e fazer uma live é para realmente começar o dia com bastante ânimo, né? Com bastante disposição. eu pensei muito sobre isso, porque eu aprendi a gostar desse contato aqui. Eu não gostava, porque eu sou de gente, eu sou de contato, mas enfim, a pandemia ofereceu para a gente a possibilidade de outras conexões. E, e eu fiquei pensando, qual é o horário que eu conseguiria ter uma constância, ter um contato diário com as pessoas sem falhar? Porque a gente tem a vida, tem o trabalho, tem coisas, né? Qualquer outro horário eu ia precisar eventualmente cancelar, mudar e não oferecer para as pessoas essa rotina. Isso ofereceu para as pessoas e para mim uma rotina. Então, Mas 7 horas da manhã. isso vindo de você não me surpreende, né? Não me surpreende. Extremamente dedicado, focado, organizado, sério. Você, Sérgio, nos contatos que a gente tem tido, eu tenho me surpreendido bastante com a forma como você se entrega a tudo que você se predispõe a fazer e como você se envolve e abraça, né? De uma forma assim que traz uma segurança para a gente que está junto. E aproveito até para dizer aqui, né? Obrigada pelo trabalho que a gente tem desenvolvido juntos e tem sido divertido também, que eu acho que é o mais importante, né? Tem que fazer bem, tem que fazer a gente sorrir. E escutar você no 2 vezes mais é muito bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fico muito agradecido, mas não é sobre mim, é sobre você hoje, tudo bem? Pois é. Ai, vai ser uma delícia, gente. Vai, Eu vai. vou colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo o nosso tema. Põe, eu vou colocar Colocar um. Eu vou tirar essa minha carinha de sono. Ah, a vamos lá. Fátima é essa delícia que vocês estão vendo, tá vendo? A gente se encontra ou fala por WhatsApp assim rindo. Vou colocar aqui. Aqui a Vamos. gente não consegue colocar tudo, né? Então, eu vou colocar mais ou menos. Põe Ó, as duas coloquei assim, palavras ó, principais e tá bom. gestão do propósito, felicidade como caminho, pode ser? Tá ótimo. Aí eu coloco aqui no fixado. E é isso. Por favor, se apresente para quem está chegando e não te conhece. Sim, vamos lá. Bom, bom dia a todos. Sou Fátima, sou mãe de Marina e André, esposa de Ademir e mãe de 3 pets. Então, tenho uma vida bastante agitada em relação à composição da minha família, graças a Deus.
Sou formada em nutrição, trabalhei 22 anos na área de nutrição, mais direcionada à gestão de pessoas, gestão de serviços de nutrição, do que a nutrição técnica propriamente dita, que, né, fui caminhando na minha carreira e fazendo as passagens até chegar à gestão de serviços de nutrição em ambiente hospitalar. Então, minha vivência toda foi voltada a esse ambiente. E aí, em um determinado momento, eu entendi que aquele movimento na minha vida não se encaixava mais, também não sabia por quê. Mas eu sentia uma inconsistência naquilo que eu fazia. Não direcionada a pessoas, porque sempre foi o meu grande motivador, mas a nutrição e as exigências da área de nutrição já não cabiam mais no meu dia a dia. Foi então que, depois de, claro, assim, muito conflito interno, tentando entender o que estava acontecendo, e aí ocasionou de juntar situações familiares que vieram a somar nesse momento. Então, minha mãe adoeceu e eu tive que estar mais próxima dela, eu sentia a necessidade de estar mais próxima dela. Bom, por fim, eu acabei deixando a minha vida corporativa naquele momento, me dedicando à minha família e tentando entender o que era aquele remexido dentro de mim. E aí eu fiquei um ano que coincidiu com o ano da pandemia. Eu saí em novembro de 2019 e em março a pandemia chegou. Então, realmente foi um momento de quarentena e eu fiquei muito voltada à família, cuidando das crianças e fiquei usando os meus momentos mais tranquilos para ir em busca de vídeos, de textos, de livro e tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E aí a gente mergulha nesse mundo, né? Porque todo mundo se direcionou para o online, né? Para as redes sociais e colocou ali tudo que as aflições, os amores, os dissabores, tudo. Então tudo era possível de se encontrar ali e pessoas iguais a mim também naquele momento. E aí eu fui descobrindo o autoconhecimento, fui mergulhando cada vez mais. A meditação fez parte da minha vida 2 vezes ao dia, todos os dias. Isso me direcionou muito e me fortaleceu muito também. Até que eu entendi, dentro de algumas circunstâncias, que eu precisava fazer alguma coisa voltada a pessoas. E eu sempre tive uma característica muito de gestão humanizada. Então, aquilo foi casando e eu fui entendendo o que eu fazia durante todo o meu percurso, minha trajetória profissional, que independente do lugar onde eu estivesse e da demanda de trabalho, o que sempre ficou marcado e registrado nos locais de trabalho foi a minha forma de gerir pessoas. E eu deixei um legado onde eu enxergava que, mesmo saindo daquele ambiente de trabalho, a forma como eu conduzia as pessoas e fazia com que eles se integrassem permanecia. E era sempre referência deles para mim. Quando eu entendi, né, através de uma postagem que eu fiz, e aí as pessoas começaram, que eu postei a minha maior equipe, a última equipe com quem eu trabalhei, que eram 180 pessoas, e falando da saudade, né, dos momentos que a gente vivia, eu sempre tratei esse ambiente como família, então sempre fortaleci isso, que nós éramos uma família, de aceitar as diferenças, de entender os dias difíceis de cada um, né, de ressaltar o que as pessoas tinham de talento e de positivo. E aí, nessa postagem, onde vários funcionários e colaboradores com quem eu trabalhei deixaram mensagens muito similares, foi que eu entendi o que eu sabia fazer. E aí parece que um filme passou na minha cabeça. E tudo clareou, assim, no sentido do que eu vim aqui para fazer e o que eu tenho que fazer daqui por diante. E aí me dediquei a fazer cursos, fiz formação em coaching, que eu falo que teve um direcionamento muito mais pessoal do que profissional. E ele acabou me mostrando que eu já usava muitas ferramentas sem entender e sem saber nada sobre o coaching. E aí foi tudo casando de uma forma muito perfeita. Eu falo que quando a gente entra nessa questão de dúvida, de questionamento íntimo, é porque está entrando num caminho sem volta.
Muitas vezes a gente até desvia disso e volta, não, eu preciso me centrar aqui, eu não posso, né, dar atenção a isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho conta para pagar, e você fica, mas aquilo vem te cutuca, aquilo vem te cutuca. A hora que você se rende, aí você está no caminho sem volta mesmo, e você descobre um mundo que você já vivia, só não dava atenção para ele da forma como deve ser. E foi isso que aconteceu comigo. Aí, depois dessas formações, eu comecei a elaborar um plano de trabalho de como fazer aquilo que eu estava acostumada dentro das empresas. Como é que eu chegaria nas empresas e falaria assim: você está com alguma equipe com problema de relacionamento, de convivência, de frequência, de assiduidade? Deixa eu te ajudar. Não, não dava para eu chegar dessa forma, mesmo sabendo qual seria o meu trabalho lá dentro dessa equipe. Aí, Sérgio, eu fui descobrindo um mundo que já existia sobre tudo aquilo que eu sonhava em fazer. Aí eu ficava, não, não é possível que isso existe. Eu não tô louca. Porque quando eu falava assim, gente, eu quero levar amor para as empresas, eu quero levar bons relacionamentos, tratar o comportamento, nem que seja dentro de uma equipe de 5, 6 pessoas ou numa empresa de 1.000 pessoas, mas eu quero levar amor. O povo olhava para minha cara e falava, pelo amor de Deus, amor, você vai chegar falando em amor? Quando eu me deparei com um instituto, com organizações, com formações voltadas a isso, eu parecia uma criança olhando para aquilo e falando: meu Deus, isso existe. Então parece que uma coisa vai te sondando, vai te rodeando, para você parar e olhar para o lado, porque a gente vive tão direcionado ao óbvio, ao lógico, aquilo que já é previsível e calculado, que a gente não observa os sinais à nossa volta. Então, é engraçado que essa metodologia e essa técnica da felicidade no trabalho, do propósito nas empresas, ele já existe há pelo menos aqui, já se fala nisso há uns 8 anos. E quando eu paro para pensar, é exatamente o tempo onde as coisas começaram a borbulhar dentro de mim. Então, eu considero isso uma. Não é mágica, mas é como se tivesse um efeito mágico. De você também estar caminhando junto, mesmo que à distância, mas você está caminhando no sentido daquilo que você veio para fazer realmente. Então, em algum momento, aquilo vai parar na sua frente, você vai entender seu propósito, você vai entender que você já está nele, porque o propósito da gente é uma coisa que já nasce com a gente, né? Não tem como a gente desviar, a gente pode não dar esse nome, mas a gente já vivencia ele, de alguma forma. Nem que seja em pequenas porções no seu dia, mas ele já faz parte da gente. E aí eu me deparei com esse mundo, fui para a formação em felicidade nas empresas e tenho me dedicado a isso todos os dias. Formação em felicidade, que maravilha. É lindo, eu acho lindo. Embora seja uma coisa assim encantadora, eu falo, é muito estratégico, né? Não é só uma questão de encanto, embora como a coisa casou perfeitamente com o meu entendimento de uma vida corporativa, ela tem ações muito estratégicas e cada vez mais as empresas têm percebido isso. Então, por que eu gosto de falar de felicidade e propósito junto? Porque elas caminham de mão dada. Eles caminham juntos. A partir do momento que você entende o seu propósito, a felicidade passa a existir de uma forma muito natural, sem esforço. Embora a felicidade seja uma habilidade, né? E a gente pode falar sobre isso também, porque é possível você treinar para ser feliz. Né? Treinar a si Fátima, mesmo. tenho, assim, eu te ouvir é uma delícia, eu estou aqui mergulhado, eu já quero marcar 55 lives com você para dar tempo de tudo. Mas assim, eu queria colocar, destacar algumas coisas muito, Sim. muito relevantes da sua fala, começando pelo último. Existe uma formação em felicidade. Isso sugere para mim que as pessoas precisam aprender a olhar, a sentir, a perceber, porque não haveria necessidade de uma formação se nós não estivéssemos tão distanciados disso. Isso, por um certo aspecto, chega a ser preocupante, triste. A gente deveria saber ser feliz.
A gente deveria saber identificar aquilo que faz bem para a gente. Mas, É, de verdade, parece que não sabemos. Esse é o primeiro ponto. Desculpa, eu tô assim, a cada 3, 4 frases. tudo legal. E aí, voltando ao início, né, dessa sua trajetória, você falou sobre sinais, que algumas coisas foram te contando que algo não ia bem. E a gente está tão ligado no piloto automático que é tão É. fácil de você passar anos sem você perceber os sinais que estão sendo dados a todo momento na sua vida. Né? Como é que você tem visto isso nas empresas? É, Olha, como é que você tem feito para mostrar isso para as pessoas? as duas questões que você colocou, elas se conversam, né? A gente tem uma concepção de felicidade muito voltada a conquistas, ao que eu vou conquistar, né? Ao que eu, Ter, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, aquele cargo, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir comprar aquele carro, diversas situações, né? A gente vive na conquista da felicidade. E a felicidade ela é muito simples. Existe uma afirmação de Paul Dolman que eu gosto bastante, que ele diz que felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então, quando a gente tem momentos de prazer e propósito, sentido, e a gente para viver aquilo de fato, a gente está sendo feliz. Quando a felicidade é o hoje, é o agora, é o caminho, né? Então, ter sonhos, ter objetivos é o que nos move, é o que nos impulsiona. Mas não só quando a gente atinge, porque quando você consegue, a gente também tem essa reação de que conseguiu, acabou, perdeu a graça. Por que perdeu a graça? Porque o caminho para a conquista daquilo, que é a graça. Só que a gente não observa, não presta atenção. E quando a gente fala em sinais, né, realmente a gente está vivendo o momento, porque a gente não vive o momento. Eu acho que hoje a pandemia trouxe um pouquinho mais de consciência em relação a isso, né? Fez todo mundo voltar ao centro da sua vida, que é a sua casa. Quanto a gente vivia 12, 14 horas no trabalho, chegava em casa com pouquíssimo tempo e sem condições psicológicas nenhuma, emocionais, então nem se fala, né? A pandemia fez a gente dar essa meia volta e por conta de tantas perdas e de tanto sofrimento, né? Era você ligar a televisão, era você abrir um Facebook. Você tinha até medo de ver quem tinha sido próximo. Então, isso também fez a gente parar um pouquinho e viver o hoje. E a quantidade de pessoas que fez uma reviravolta na vida e tem se planejado para isso pós-pandemia é muito grande, né? Esses dias eu estava lendo aí a condição das empresas quererem voltar ao presencial e os seus colaboradores não querem mais, né? Não quer mais. Então, assim, tem um movimento que ainda tem sido contrário àquilo que se viveu e deu certo para todo mundo, né? As empresas passaram de gerenciar horários, né? Estão gerenciando resultados. Então, tem modificado a visão para aquilo que deve ser realmente. Né? Porque ficar olhando e falar, você chegou tal hora, tem empresa que você passa o crachá às 18 horas, ela te pune, assim, moralmente, porque como? Então você não está preocupado, você está indo embora às 18 horas, você não está preocupado com o seu trabalho? Tem gente que faz isso. Quando o trabalho remoto trouxe para a gente sem contar toda a qualidade de vida, né, e toda a demanda de saúde que você tem nas mãos, a partir daí trouxe resultados positivos. Quantas empresas cresceram, né, nesse contexto e entenderam a economia que se tem, né, de certa forma. Então, hoje as empresas, infelizmente, a gente tem que levar
esse assunto de felicidade para as empresas, ainda existe muita resistência. Não é para qualquer empresa que você apresenta um projeto desse, né? E não é qualquer empresa que a gente aceita trabalhar também. Então, existe realmente uma formação, porque hoje a felicidade é uma ciência baseada aí na psicologia positiva, que trouxe, né, isso de uma forma muito embasada e muito linda também. Só que ainda é um assunto que você precisa mostrar onde ele impacta nos resultados e na lucratividade de uma empresa. Não simplesmente fazer por fazer. Aquilo que eu falei, não é uma ação social, você levar a felicidade para os colaboradores, para o ambiente corporativo. É estratégico porque ele realmente é comprovado que todo esse movimento e todo esse direcionamento de atenção promove um resultado positivo e uma lucratividade maior. Mas isso a empresa precisa estar muito aberta, Sérgio, ainda. Não é um assunto... Existem cargos, né, de diretores de felicidade, existem consultores que fazem esse trabalho, mas ainda existe bastante resistência para esse assunto e para esse tema dentro do mundo corporativo. Mas isso vem se quebrando, viu? E a coisa parece que vai tomando uma proporção assim ao seu lado que você vai vendo, nossa, eu estou numa onda enorme, porque tem crescido muitas pessoas e as empresas têm olhado com carinho para isso, né? Tá todo mundo mais preocupado com a saúde mental dos seus colaboradores. Quanto as empresas sofreram com afastamento, né? Com a depressão que veio aí para colocar a gente lá na frente do top, né? Do país mais ansioso do mundo. Hoje o Brasil é o país mais ansioso, né? Em depressão, se eu não me engano, está em segundo lugar, não tenho certeza, mas teve um movimento que aflorou, já existia, mas a pandemia desabrochou de uma forma que não dá para ficar parado. Tem que ter um movimento, né? E eu digo isso também em função da geração que vem. Os milênios que vêm aí é uma geração completamente diferente da nossa, né? Nós realmente fomos treinados para estudar, se formar, casar, arrumar um emprego e se aposentar. Essa geração já não, eles já têm uma concepção completamente diferente, tem que fazer sentido. Se não faz sentido, eles mudam rapidinho e vão para outra opção, né? E a capacidade de aprendizagem, de lidar com as informações deles é muito, muito grande. E as empresas precisam estar prontas para receber essa geração, que é quem vai comandar, né? Daqui para frente, quem vai Ficar sem tomar luz. os postos de Peraí, liderança. vou ficar sem luz. Perdão. Então, Eu tô assim, querendo. existe ainda Eu bastante queria fazer um monte de perguntas para você, mas eu tô aqui encantado, eu tô deixando você falar. Eu tinha um monte de coisa que abrir várias janelinhas, mas eu tô deixando você falar. Fala, pelo amor de Deus. Vamos fazer mais, não tem problema. Tem vários tópicos assim que é muito importante para a liderança, né? Falar da importância real do líder nesse papel, quanto está na mão de cada líder. Vamos marcar mais, vamos fazer mais conversa, vou adorar. Vamos sim. A gente pode fazer Maravilhoso, uma série maravilhoso. se você quiser. Então, já que você trouxe, traz ela de novo. Ah, eu venho. O que você trouxe, né? Liderança. De que forma que dentro de uma empresa que ainda não esteja aberta para uma mudança tão significativa de cultura como essa, de que forma que um líder que olha para a sua equipe, como você fazia? Não necessariamente dentro das empresas em que você trabalhou, você tinha uma cultura voltada para isso, mas você fazia isso dentro das suas equipes. Que dica você pode dar? Que orientação? Como é que esses líderes podem fazer para mesmo dentro do caos, dentro daquela rotina, sabe, exaustiva de cobrança, de método, como é que eles podem fazer para criar dentro da própria equipe uma cultura de, sabe, olhar para o propósito, para a felicidade? Olha, Sérgio, você sabe que muitas vezes eu fazia escondido o que eu fazia? Eu acredito, eu Eu acredito. disfarçava que eu era ruim, eu disfarçava que eu era outra pessoa Que que eu nunca trabalhem, fui. amiga. Que É, trabalhe esse vídeo.
Eu acho que o líder é papel principal. Esteja a empresa voltada para isso, né? Onde ela vai preparar esse líder para entrar nesse movimento, ou não. Quando a gente está ali no nosso setor, com o nosso público ali, com a nossa população, a gente consegue fazer dentro do dia a dia movimentos pequenos que vão promover a felicidade ali dentro. Eu acho que o primeiro passo é a observação. Observar cada componente da sua equipe como um ser humano. Um ser humano que tem as suas características positivas, não tão positivas, que dias está bom, dias não está bom, assim como nós. Primeira coisa é observar a característica de cada um. E eu sempre disse, a equipe ela é formada por o dedicado, o que chega atrasado, aquele que é esperto, aquele que é fofoqueiro. Uma equipe, ela tem, assim, um múltipla. componente. E é isso que dá o tempero. Eu aproveitava que eu trabalhava na cozinha e eu falava isso para eles. O tempero dessa equipe são vocês. Se eu tirar essa pessoa que vocês, por diversas vezes, reclamam, vai tirar o sal, vai tirar o gosto. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Entendendo a diferença de cada um e fazendo com que o outro entenda quando existe um conflito ou uma situação ali dentro da equipe, já muda a relação entre eles. Trazer sempre fatores positivos dessa pessoa, porque sempre tem. Né? Toda vez que eu aplicava feedback ou advertência, eu tinha uma colaboradora que falava assim, deixa eu ficar junto, deixa eu participar, porque eu não sei como é que você consegue que a pessoa saia te agradecendo, te abraçando e te beijando. Porque é trazer o positivo, né? É fazer a pessoa enxergar aquilo que ela tem de bom e focar nisso. As empresas têm uma coisa muito determinada de que você tem que desenvolver habilidades que você não tem. Né? Então, vamos lá, você não é boa Foco nisso. no que te falta, né? Foco no que falta. Foco no que falta e a gente tem que fortalecer aquilo que a gente tem de bom, né? É o que a gente sabe fazer. Então, dentro da sua equipe, entender onde cada um performa melhor. De repente, para aquela pessoa, aquele horário é um sofrimento danado, acaba com o dia dele, entrar às 6 da manhã. Faz um remanejamento, tem sempre alguém que prefere entrar de manhã, mais cedo. Fazer o job description, né, que a gente fala. É fazer essa mudança, fazer esse olhar, assim, do que se adequa melhor a cada um. A rotina, essa rotina que você faz, aquele outro faz melhor, então troca, trazer a sua equipe para essas definições em conjunto. E a escuta ativa é uma coisa que transforma. Quando alguém vir falar com você... Ai, meu marido entrou. Quando alguém vir falar com você, para e dê atenção, tira o celular, tira o computador da frente e olha para a pessoa. É quando a gente traz essa segurança, quando a gente traz uma segurança psicológica para quem trabalha com a gente, onde ele se sente confortável em dizer o que sente, o que ele tem de sugestão. Isso vai formando uma relação de confiança que vai tornando o ambiente muito mais leve, muito mais tranquilo para se trabalhar. Então, eu tinha equipes que falavam assim, é por você que a gente faz, é por você que a gente vem, e é por você que a gente entrega o resultado. Mas exatamente por isso, porque a empresa não estava no mesmo sentido, mas ali dentro prevalecia isso. E eu tinha uma coisa comigo, Sérgio, de fazer as pessoas dizerem eu te amo até o fim da minha jornada ali. Falar, esse vai sair. Quando eu olhava e eu via que o bicho era danado, eu falava, nesse aí que eu vou... Até o fim, ele vai dizer eu te amo. E sempre deu certo. Graças a Deus, sempre deu certo. Mas o líder, ele tem um papel fundamental. Ele está no meio, né? No meio do sanduíche. Ele presta a conta para cima, ele presta a conta para baixo. Então, é uma questão de sobrevivência isso. Maravilhoso. Ó, quem tá me ouvindo aí, quer que a Fátima volte, coloca eu. Coloca assim, eu quero. Coloca aqui embaixo. Se você tá me ouvindo, acompanhando a gente assim, coloca eu quero. Fá, a cabeça tá borbulhando de coisas aqui, porque é tanta coisa que você falou e que traz clareza, traz evidência para pensamentos que eu já tinha, ou, né, como você falou, olha, fui fazer uma formação em coaching, eu percebi que muitas das
das ferramentas, eu já utilizava, e eu, de verdade, não conhecia uma formação em felicidade. Mas isso que você está falando é tudo em que eu acredito. É É, tudo que eu acho mais genuíno. É aquilo que, apesar de eu ter sido uma pessoa, minha mãe, se tivesse viva, ela teria 90 anos. Então, ela é de um tempo em que as pessoas entravam na empresa e elas trabalhavam ali a vida inteira. Agora, sim. olha qual é a probabilidade de você gostar do primeiro trabalho que você entra para você ficar a vida inteira. Quer dizer, gostar não era pré-requisito, não importava. Então, apesar de eu ter sido essa pessoa criada para ficar muito tempo na empresa, eu comecei a me incomodar com as organizações justamente com isso. Então, eu passei a não caber mais dentro das organizações. Eu queria estar do lado de fora para, de lá, poder ajudá-las. Porque tem uma parte desse processo que é massacrante e pode ser muito, muito doloroso para as pessoas. E eu quero isso para a minha vida também, sabe? É isso que eu tenho feito. Dedicado a vida a tornar o processo mais doce, mais suave para o outro. É resultado, sim. Mas, meu Deus, porque resultado tem que ser doloroso? Por que Não, tem que doer? é, Né? exatamente. Exatamente, é isso mesmo, Sérgio. Maravilhoso. Foi lindo. Foi. Adorei. Olha, a Fátima estaria conosco a semana passada e não pôde. Valeu a pena esperar, gente. Olha que maravilha. Olha que delícia. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Eu quero, com a Fátima, fechar essa semana com chave de ouro. Eu não, assim, eu não consegui esconder de vocês, eu não costumo falar de mim, do meu estado, né, de saúde, mas eu não consegui esconder das pessoas, porque eu tô tossindo tanto, né? A pessoa que está acompanhando aqui sabe que eu tô com Covid. E eu vou aproveitar esses 2 últimos dias agora, que enfim, tem um feriado e uma emenda, e eu vou ficar quietinho fazendo aquilo que se recomenda, né? Eu normalmente durmo muito tarde, então para estar às 7 horas aqui, eu acordo cedo e durmo pouco. Eu vou dormir até o sono acabar, para eu estar novinho em folha, Ai, para Deus. segunda-feira eu conseguir entregar o meu melhor para vocês. Então eu estou fechando a semana com essa maravilha que é a Fátima, com esse sorriso lindo e essa tranquilidade. Você imagina o quanto você acalma, né? Uma bronca sua deve ser uma delícia. Me dá uma bronca, pelo amor de Deus, que eu vou sair daqui tão calmo. Devia ser isso. Tá muito fácil de entender o que esses funcionários têm. Um cozinheiro que falava para mim, mas você fica tão bonitinha me dando bronca. Pode dar mais. Que delícia. Olha, as pessoas aqui dizendo, deixa eu só não perder a informação, peraí, tem gente nossa entrando, ó, nossa trupe tá entrando aí, ó. Muito Ah, ensinamento, é minha. prazeroso ouvir essa live, que maravilha, delícia, Ah, obrigado por ter estado aqui, olha, olha lá, o várias desespero. pessoas aqui. Aham. Ah, é. Gente, Beijo. obrigado, viu? Fátima, só gratidão, muito obrigado. Obrigada, Olha, Sérgio. Obrigada quase mesmo. mandatório a gente se encontrar de novo, viu? Com certeza. E vamos nos falando. Boa recuperação para você, viu? E a gente vai combinar um retorno, com certeza. Um beijo a todos. Obrigada pela presença de vocês. Sérgio, obrigada, meu amigo. E aprendo com você todos os dias, viu? Ah, Gente, ótimo beijo. feriado para vocês, ótimo dia hoje. Até segunda. Obrigado, meu Beijo. anjo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.